A democracia está morrendo, a democracia nunca esteve tão forte. Bem, eu queria compartilhar uma reflexão importante para nós. Será que a democracia é apenas o reflexo dos votos, sendo que cada pessoa tem um voto? Será que basta a gente saber que cada pessoa, cada eleitor teve direito de votar uma única vez e isso já é a democracia? Ou será que a gente deveria colocar mais algumas questões nessa reflexão? Por exemplo, o grau de liberdade que a pessoa tem para definir o voto dela. Como assim? Bem, sejamos muito sinceros. Não é todo mundo que consegue votar pensando no bem coletivo, pensando nas futuras gerações, pensando no equilíbrio das contas públicas, na sustentabilidade das políticas públicas. Tem muita gente que está com necessidades mais urgentes e vamos imaginar o caso daquela pessoa que conseguiu um emprego na prefeitura do interior porque o vereador conseguiu para ele aquele emprego. Será que ele vai votar no candidato a vereador que der as melhores propostas, que apresentar as melhores propostas, ou ele vai votar naquele vereador que conseguiu para ele aquele emprego? Bem, de acordo com a pirâmide de Maslow e de acordo com o que a gente sabe que é o natural, a pessoa vai pensar na sobrevivência dela, vai pensar no conforto dela e não podemos julgá-la por isso. Certamente ela vai votar naquele vereador enquanto ele for candidato, enquanto ele conseguir manter para ela aquela chance de ganhar o salário todo dia. Bem, a culpa não é dessa pessoa, mas imaginemos um lugar que haja tantas pessoas com esse perfil que vão fazer a escolha desta forma, que certamente isso vai desequilibrar a força entre os candidatos. E a nossa Constituição ela tem uma solução para isso. Ela determina que a ocupação dos cargos precisa ser preenchida, pelo menos via de regra, por concurso público. Existem exceções, por exemplo, os contratos temporários não vão ser preenchidos por concurso público, mas podem e devem ser preenchidos por processo seletivo simplificado. E existem exceções de fato, aquelas para as quais não se faz nem seleção, aquelas dos cargos comissionados, cargos de livre nomeação e livre exoneração, mas esses não existem em tão grandes quantidades que possam comprometer o pleito, a menos que de fato na realidade local sejam tão vastos que pudessem, né? Mas o que a gente vê muito na prática é o uso de cargos de contratos nos municípios como se comissionados fossem. Muitos agentes políticos colocam ali pessoas sem que tenham feito qualquer tipo de seleção. Com isso, eles vão conseguindo a gratidão, mas mais forte do que a gratidão, segundo o próprio Maquiavel, é o medo de perder aquela oportunidade. Então, há cidades em que os agentes políticos usam dos contratos temporários para conseguirem, vamos dizer, manter os eleitores fiéis. A Constituição, no seu artigo 37, determina que não deveria ser assim. Mas se na maior parte das cidades a população não tem esse conhecimento e muito menos tempo para correr atrás disso, e muitos vereadores fazem uso político dessa situação, o que se pode esperar? Bem, eu imagino e tenho cada vez mais convicção de que a solução vai vir de cima para baixo, top-down. O Ministério Público vai cobrar o cumprimento da Constituição e vai determinar que sejam feitos concursos. Bem, isso já é uma realidade em muitos estados do Brasil e esses movimentos começaram depois da Constituição com maior força. Durante a primeira década dos anos 2000 foram muitos os concursos realizados e essa questão ela ainda é residual em muitas cidades, em outros estados ainda é muito forte. Mas o que também acontece em muitas outras cidades é o uso da influência política para conseguir empregos para os eleitores, não só dentro da prefeitura, mas também nas empresas terceirizadas, nas entidades paraestatais que conseguem subvenções.
e até mesmo nas demais, sem querer aprofundar muito para não desviar o foco e gerar polêmicas que vão fazer a gente perder aqui a grande questão, que é o risco da cooptação de eleitores pelo uso da máquina pública a ponto de tornar totalmente desequilibrado o pleito eleitoral. E sendo assim, certamente a democracia fica ameaçada. Bem, e qual seria a solução? Bem, a solução é aplicar o que está na Constituição. Mas uma reflexão do momento, eu estou gravando aqui em 2025, e já há respostas, o Poder Judiciário já tem sinalizado nesse sentido, é sobre a aplicação, ou melhor, aplicabilidade dos princípios da administração pública também para aquelas entidades que prestam serviço para o poder público. Não apenas para a administração direta ou indireta, mas também o seguinte, tem uma organização social prestando serviços aí para o município? Sim. Então, a ela também devem ser aplicados os princípios da impessoalidade, da transparência, da publicidade. E certamente, se mantivermos esse entendimento cada vez mais forte na prática, podemos sim evitar que haja um uso político da estrutura do poder público. Mas caso contrário, acredito e percebo em muitas realidades que o uso político vai acabar tornando a disputa eleitoral meramente uma formalidade para legitimar a permanência do poder daqueles que já estão no poder. Imagine se você fosse um candidato a presidente, ou melhor, vamos facilitar, um candidato a deputado aí no seu estado e você fosse buscar apoio. Você iria de casa em casa pedir votos? Muito pouco provável. Você iria pedir ajuda para vereadores e prefeitos. Mas se você tivesse que escolher entre dois prefeitos, o prefeito que faz concurso público e que é 100% certo, ou o prefeito que tem muitos contratados e cargos ali na mão dele, qual dos dois você acha que vai ter mais influência, mais poder para conseguir votos para você? O prefeito que faz tudo 100% certo, ele pode até pedir votos para você, mas ali não tem ninguém com medo de perder a oportunidade, então certamente ele não vai conseguir levar muitos votos para você. Já o outro prefeito que não faz concurso, que não faz processo seletivo, que tem ali centenas de pessoas devendo favor a ele dentro da estrutura, ele vai conseguir falar. Se esse aqui não conseguir tal quantidade de votos, segunda-feira a gente vai ter que rever a nossa composição da nossa equipe, né? Você acha que isso influencia a democracia? Será que sempre já foi assim? E se já tiver sido sempre assim, será que precisa continuar? Será que não tem que ser melhor? Bem, volto ao começo da pergunta. One man, one vote? Isso basta? Um homem, um voto? Basta isso? Isso já é o suficiente para a gente ter uma democracia como se espera, com todas as possibilidades e todas as questões que ela nos pode levar enquanto sociedade? Mas isso é uma etapa da sociedade, Caio. Isso é uma etapa. Vai chegar um dia que não vai ter mais isso, à medida que a sociedade for prosperando. Concordo que à medida que for prosperando, e observo de fato isso em muitos municípios, aqueles onde as pessoas dependem da prefeitura para trabalhar na prefeitura, eles têm uma prosperidade muito mais lenta, o avanço é muito mais demorado. Já naqueles municípios em que as pessoas têm outras possibilidades de emprego para além do poder público municipal, o avanço é muito mais acelerado. E esses últimos já passaram pelo estágio anterior, mas eu vejo que é tão demorado que isso mude que talvez somente com a força superior, um próprio Ministério Público determinando que a gente vai conseguir ver isso acontecendo. E por sorte, a nossa Constituição determina, já tem que ser assim. Isso, a minha opinião, não vale de nada perto do que realmente importa, é a Constituição. E a Constituição já fala que tem que ser assim. Está lá no artigo 37. E quem vai defender a Constituição? Bem, eu tenho muita fé que seja o Ministério Público e ele vai de fato conseguir, como de fato tem conseguido.
Dependendo do estado, as coisas funcionam muito bem, dependendo do estado, nem tanto. Temos a sorte aqui em Minas, pelo menos eu vejo isso funcionar muito bem. Vejo em Santa Catarina, São Paulo funciona muito bem. Já tem estados, por exemplo, fui dar alguns treinamentos em alguns estados do Brasil que eu fiquei muito horrorizado ao constatar que nas câmaras municipais os assessores dos presidentes eram filhos dos presidentes. E isso é algo que é chocante na hora que a gente pensa sobre tudo que já existe. Não é questão de opinião, princípio da moralidade, não, já tem regras escritas sobre isso tudo. Já tinha a súmula vinculante número 13 na época, hoje tem lei, né? Mas fica aí essa reflexão. Se você tiver interesse nesse tipo de debate ou para assuntos relacionados à Câmara Municipal, venha para nossas mentorias todas quartas-feiras à noite, online. Um abraço.